pediram para falar de gênero, né? Gênero é uma coisa que está até na moda agora, né? Infelizmente, não está na moda por conta do movimento feminista, nem do movimento LGBT, nem de... Está na onda por conta dos evangélicos, que inventaram um negócio chamado ideologia de gênero, que a gente nunca viu, nunca ouviu falar. O companheiro de Caruaru ontem veio... trouxe aqui, né, a denúncia do que está acontecendo lá. Em São Paulo também está acontecendo isso. A tentativa de aprovação do Plano Municipal de Educação vem sendo já há muito tempo elaborada, e agora os evangélicos estão invadindo todas as audiências e falando dessa questão de ideologia de gênero e tentando desmanchar, retroceder os avanços que nós tivemos, né? Então, nós vamos ter que desmanchar essa mesa, porque eu vou mostrar enquanto isso, eu vou adiantando. Então, eu vou falar de gênero do ponto de vista do feminismo e da comunicação, que é a minha vivência, né, nos últimos anos, aí, quando a gente constituiu essa rede Mulher em Mídia, aí já tem uns 15 anos, que foi para as mulheres discutirem mais essa questão. E a nossa questão passa principalmente pelo conteúdo. E só para fazer um link com a mesa anterior, o conteúdo veiculado tem que ser um dos critérios para outorga, para renovação, para tudo isso, tem que ser. Por quê? Porque os meios de comunicação sempre foram, né, que eu vou até mostrar aqui para a gente se divertir um pouco histórico, mas os meios de comunicação são o grande aparelho ideológico de quem detém o poder. Isso em qualquer época, não é só hoje, os capitalistas, sempre foi. Porque se vocês forem ver, até começa assim. E as mulheres, por que as mulheres são as primeiras a resistir, a colocar a questão de gênero? Porque as mulheres sempre tiveram a voz calada, gente. A mulher sempre teve a voz calada, as ideias reprimidas, a arte, a produção científica escondida, né? E não é à toa. E se vocês forem ver, o mundo caminha, o poder caminha... Não pode pôr um pouquinho mais... Ah, tá bom, tá bom. O mundo caminha como, paralelamente à informação. A questão da repressão do feminino e a questão bélica, vocês podem ver como elas caminham tudo junto. Tudo junto. Quem manda hoje no mundo é quem mandou no século passado, no outro, é quem detém o maior poder bélico e quem detém os meios de comunicação, quem detém a mídia, a propaganda ideológica e política. Então, por isso que eu brinco aí, até que começou lá atrás, né? Informação é sempre poder. Passa o outro. E aí, o poder, pela violência, sempre foi exercido contra a mulher. Mas não é só contra a mulher. E é isso que eu quero que vocês reflitam. É contra o poder feminino, que está presente em homens e mulheres. O feminino e o masculino, né, eles são constitutivos da gente, assim como o yin e yang, lá na cultura mais oriental. Todo mundo tem isso. E todo mundo tem, cada pessoa tem, em graus variáveis. A proporção de feminino e masculino é variável, independente se você tem pau ou xoxota, o que você tem, que genitália você tem, como você é registrado. Isso não tem importância. Por isso que tem mulheres mais masculinas, homens mais femininos, né? E sempre o feminino, o poder feminino foi reprimido, né? O desenho ali ilustra bem. Sempre foi reprimido e é um poder que é ligado à vida, ligado ao cuidado, à proteção da vida, ao crescimento das pessoas. Eu acho que é ligado assim ao desenvolvimento do lado humano do ser, sabe? O poder feminino. E como eu disse, ele não pertence só às mulheres. Assim como tem mulheres machistas, e tem muitas, tem homens feministas, né? E sempre, quando eles ousam colocar o lado feminino para fora, eles também são reprimidos historicamente. Não estou falando só dos homossexuais, não. Estou falando de todo homem que tenta pôr. Muda aí, por favor, que agora já. Então, vocês veem, isso aí tem que passar rapidinho, porque aí a democracia, essa dita democracia que a gente diz defender, nunca foi uma democracia para todos, nunca.
quando inventou lá na Ágora de Atenas, mulher podia estar presente? Não. Os escravos podiam estar presentes, né? Os escravos que tinha muito nas guerras, não. E aí, quando chega na Idade Média, por que eu ponho isso daí? Porque é quando surge o Brasil, certo? O Brasil surge nessa época, e a imprensa começa a se tornar de massa também na mesma época, com a invenção da prensa, lá, o Gutenberg e tal. E os avanços bélicos, né? Na época que a gente foi descoberto, quem nos descobriu, né? Embora subjugado, submetido pela Inglaterra, mas era quem podia. Hoje, quem é que manda? É Estados Unidos, é Israel quem detém a indústria bélica de ponta hoje, não é? E isso, na minha opinião, né, por quê? Por causa de uma cultura patriarcal que foi sendo passada tudo. E na Idade Média, Estado e igreja eram a mesma coisa, e é a época de maior produção misógina que já teve na história. Vocês sabem o que é misógino, né? É o povo que não gosta de mulher, fala mal de mulher. A igreja católica, que era dominante, depois se dividiu, e nós estamos vendo como que está aí, ela sempre mandou, olha as frases que tem ali, uma do século III, a outra do século XIV, Renascimento, e as coisas não mudavam, né? Sobre a mulher. Um instrumento que o demônio utiliza para se apoderar de nossas almas. Aí, ó, o outro era um poeta do Renascimento, hein? Não era assim, inimiga da paz, fonte de inquietação, causa de brigas que destroem toda a tranquilidade, a mulher é o próprio diabo. Então, quando fala aqui, fala mulher, que sempre foi na pessoa das mulheres, mas é o feminino, é o poder feminino que é oprimido e é pela violência. Isso aí é a mesma coisa. Né? Quantas mulheres foram consideradas bruxas e foram queimadas na Idade Média? Por quê? Porque elas ousavam questionar, porque elas conheciam as ervas, elas conheciam os alimentos, a cura, até hoje, né? Até hoje, a indústria farmacêutica esconde o poder de certas plantas e ervas, a indústria proíbe que a gente carregue semente, não é? Por quê? Para ter um controle em cima da gente. Então, esse poder que oprime, ele quer controlar a felicidade da gente, na verdade. Porque da pele para dentro, o que você faz com o seu corpo, ninguém tem o direito de interferir. A felicidade de cada um é cada um que sabe de si. Quem que ele vai amar, com quem... Problema de cada um. Isso não podia ser do âmbito, mas a ideologia dominante, a cultura dominante é patriarcal, é machista, e ela tenta nos controlar a todos com os seus valores. E eu acho que deu no que deu. Eu acho que a nossa história é uma história bélica, é história de guerra. E, desculpe a maioria dos homens presentes, mas é o masculino, né, que conduz essa história e que oprime pelas guerras. Então, aí eu tô só mostrando aqui, ó, no final do século XIX é quando vai aparecer essa palavra feminista, o feminismo, quando elas começam a teorizar, que eu acho que sempre existiu. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho assim, que toda a vida houve resistência, né? O feminismo ele foi sendo construído paralelamente ao machismo, só que oprimido. E eu acho também que sempre existiram homens que não concordavam com essa violência, com essa forma de encaminhar as coisas, mas foi assim que foi. E então teve essa primeira onda. Aí eu junto com o rádio, que é mais ou menos na mesma época, vocês são radialistas, eu falei, não vou tirar esse negócio daqui. Que todo mundo já sabe, já foi falado, mas o rádio, né, foi o grande instrumento de comunicação utilizado por Getúlio, que essa mesma época do rádio, era isso que era a mulher. Isso foi outro dia, né? Eu já estava aqui, né, no mundo, um monte de gente. E é assim que continua a ser. Agora, o que acontece com a nossa época hoje? Ontem já se falou muito das propagandas de cerveja, da mercantilização da mulher, e isso que a mídia faz. A mídia difunde, para baixar a autoestima de todo mundo, e principalmente da mulherada,
é o tipo de beleza única, né? Para você ser considerada bonita, hoje você tem que ser magra, alta, loira, né? É um tipo de beleza única quando a diversidade é que é rica, né? A diversidade é que é rica. Nós, mulheres brasileiras, não temos nada a ver com esse modelo aí de beleza que está aí. No entanto, ele é imposto. É um modelo de beleza, são modelos de valores centrados na Europa. É a história do branco, do católico. Hoje em dia, o evangélico está disputando firmemente aí, né, a questão desse fundamentalismo. Mas é a cultura que passa para quê? Para nos controlar, não? Para nos controlar. Então, vocês sabiam que o Brasil é campeão, ele passou à frente de Japão e Estados Unidos no consumo de cosméticos. Cosméticos e também operação plástica, intervenções estéticas. E, lamentavelmente, as adolescentes estão sendo assim atingidas por isso. Onde já se viu a menina com 16, 17 anos quer pôr mais bunda, mais teta, porque senão ela não está de acordo com o padrão, né? Por causa essa coisa da mídia. Então, vocês veem, ao mesmo tempo, onde se falou aqui, não é? De assédio moral, de assédio sexual, tudo isso que acontece. A culpa é sempre da mulher. Ou é porque ela está com a roupa não sei o quê, ou é porque ela deu bola, ou porque ela pediu, ou porque não sei o quê, né? A culpa sempre recai ainda na mulher. Agora, vocês veem o papel dúbio e hipócrita da mídia. A mídia não banaliza a sexualidade pra caramba? Passa o próximo. A mídia, ela banaliza a sexualidade, ela coisifica a mulher, é assim, é desde a infância. E, ao mesmo tempo, que nos transforma em grandes consumistas. É o que ela quer da gente, né? Que a gente se submeta, consuma bastante. Então, vejam a contradição, né? A mídia faz isso tudo desde criancinha, né? Vai banalizando a sexualidade e a violência, o que mais ela faz. As duas coisas são muito importantes nessa opressão, não é formação. Isso é uma opressão ideológica que a gente recebe. E depois não quer que a mulher, entendeu? E depois a culpa é da mulher quando ela... né, quando acontece alguma coisa, algum assédio, algum estupro e essas coisas todas. Aí, ó. Ontem a gente falou, alguém falou aqui só do verão. Não é só o verão. É toda a propaganda de cerveja, uma coisa impressionante. É assim, eu não sei, eu acho que se rola é porque dá resultado. Eu imagino que sim. Então, será que os homens acham, os homens, quando eu falo homens, porque a maioria é heterossexual, certo? Será que os homens acham que toma aquela cerveja, eu vou poder ganhar um mulherão desse daí? Levar para casa junto com a cerveja? Eu não sei por que rola isso daí, mas acontece que rola. E nós, ontem alguém falou, vamos entrar com um processo não sei o quê, as mulheres, as feministas, eu acho que foram as primeiras a discutir essa história da mídia, do conteúdo. Por quê? Porque é causa de muito sofrimento, gente. Não é o sofrimento só da mulher, é o sofrimento das crianças, por exemplo. As crianças pobres, que não podem comprar todas aquelas merda que ela vê na televisão lá, que é supérflua a maioria. Alimentação. A mulher que tem preocupação com a alimentação do seu filho, uma alimentação decente, fica desesperada, porque a televisão só faz propaganda de comida industrializada, comida que não é boa. Então, veja a luta da gente. Então, a gente tem feito muitos processos, sabe? Pouquíssimos a gente ganha. Assim, contra essas propagandas. Sempre se entra. E também contra músicas. Por exemplo, aquela música Um Tapinha Não Dói. Teve uma organização do Sul, a Temis, lá de Porto Alegre, entrou com um processo contra essa música, fica anos rolando, né? E ganharam 500 mil de indenização, e elas colocaram para fazer coisas que formem, que discutam essa questão. Então, a questão de gênero, voltando para a questão que me pediram aqui, é uma questão muito polêmica. Sabem que não tem muito tempo, é dos anos 60, 70, a primeira formulação de gênero. Tem várias disputas aí na academia, né, da definição dessa história de gênero, porque gênero começou
só masculino e feminino. Então, o gênero, aquela diferença que também já falaram muito aqui. Homem é assim, mulher é assim, mulher é boazinha, é carinhosa, é não sei o quê, o homem é forte, é valente. Né? Essas divisões todas. Depois, com o avanço dos estudos e da liberdade mesmo, acho das liberdades que a gente conquista, se percebeu, e acho que sempre existiu também, né, gente? Em outras culturas não era nem pecado, lá antes de Cristo, a homossexualidade não era considerada pecado. Nunca foi. No entanto, a Igreja Católica, naquela época da Idade Média, quando ela mandava em tudo, ela destruiu, por exemplo, toda a obra poética de uma mulher chamada Safo, né? Que tinha uma grande obra, a igreja simplesmente queimou. Então, bom, com o avanço dessa liberdade, começou-se a ficar claro, a se colocar para fora, que tem pessoas que nascem com um sexo, é registrado com um sexo, de acordo com a genitália da pessoa, mas ela não se sente bem naquele. E isso tem várias coisas. Eu sou filha mais velha de um pai português machão que queria pra caramba ter um filho homem. E eu acho que o meu masculino é assim, minha parte masculina é bastante grande e eu acho que é por isso que eu fui criada com o desejo do meu... Sabe? Então tem várias coisas. Várias coisas psicológicas, várias coisas culturais, não importa. Então, a pessoa pode não se sentir bem naquele corpo, assim, ela não... Sabe, eu sou homem, mas eu gosto de homem. Eu sou mulher, mas eu gosto de mulher. Então, o gênero começou a se ver isso também. Identidade de gênero. O que é isso? Eu nasci, fui registrada num gênero, mas eu me sinto outra coisa. Eu queria ser outra coisa. É isso que os fundamentalistas pegam hoje para falar, chamar... A gente discute identidade de gênero. Eles estão falando que é uma ideologia de gênero que vai destruir a família, que vai não sei o quê, que vai não sei o que lá. E como é que é essa mulher que eles querem dentro de casa, né? Só oprimida? Como é que é o trabalho da mulher secularmente? A mulher é responsável por um trabalho... Foi, né? Hoje em dia já está dividindo, graças a Deus. Foi responsável por um trabalho que era invisibilizado, desvalorizado. No entanto, é o trabalho que mantém a vida, né? É o trabalho de reprodução da vida, do cuidar da vida. Esse é o trabalho que foi destinado para a mulher e deixado lá no cantinho. No entanto, vai viver sem ele. Vai viver sem esse trabalho. E será que todo o consumo, todas as coisas que foram surgindo, todas as guerras, tudo que se gasta em arma hoje, vocês já pensaram nos milhões que os países hoje investem em arma, em desenvolvimento bélico? Esse dinheiro não podia estar sendo usado para outra coisa, para tornar as pessoas mais humanas, para formar, para a educação, para a saúde? Quer dizer, isso vem de toda a história que foi assim. Foi quem tinha mais poder bélico, junto com o patriarcado e junto com o capital, hoje, né? Aí já exigimos respeito, mulher não é só bunda e peito. Essa é uma das frases mais que a Rede Mulher e Mídia cunhou lá no começo dela. Então, eu acho que é uma coisa que... Já está acabando o tempo? Já. É uma questão que a gente tem que evoluir, tem que discutir e, principalmente, tem que enfrentar. Porque não é possível que o Estado ele tenha que controlar a felicidade da gente, no fim, que o Estado quer controlar. Agora, só para finalizar, eu estou preocupada com o texto que está aí no caderno de vocês, viu? Tem um texto aí nas teses que fala que é gênero, eu tinha até trazido. É o meu que está riscado. E, olha, gente, sinceramente, eu já falei com o Zé. Eu quero que depois... Eu acho muito chato ficar esse texto como história da FITERT, história desse congresso, né? Não é, tem um erro gráfico aqui, que faltam umas letras, mas não é isso, sabe?
Aqui, por exemplo, tem uma parte que fala assim: não existe coincidência entre a identidade natural, que é o sexo, e a de gênero, que é uma construção social. Não, claro que existe coincidência. A maioria diz que é coincidente, né? A maioria foi registrado como homem e se está feliz como homem, certo? Gosta de mulher e o contrário também é mulher. Então, existe essa consciência. Hoje, tem até um nome novo que inventaram, que eu aprendi há pouco tempo, que eu nem acho incrível como vão criando. É cisgênero que chama hoje. Cisgênero, que na academia estão chamando, é a pessoa que nasceu com um corpo, um sexo, está de bem com isso, tudo bem, não tem esse problema. Mas temos que respeitar os outros, porque gênero é realmente uma construção social. Podia ter sido tudo diferente, né? Se não fosse pela violência, pela força, essa dominação, assim como foi a conquista de territórios, a conquista, né? Tudo pela força. Olha as guerras hoje, olha como é que está o mundo hoje. Então, é propaganda ideológica que vem desde... E propaganda misógina, defesa do patriarcado, hipócrita, né? E hipócrita porque a maioria dos homens nunca obedeceu essa moral cristã, essa moral que os fundamentalistas pregam aí para criticar nossos avanços e querer retornar. Eles não obedecem. A maioria, se você for ver a vida, né? Esses pastores que tiram dinheiro para caramba das pessoas para sustentar suas igrejas, aí vem com essa pregação aí, moral, de família, certinho. Só tem um personagem na novela atual, até a Globo está pondo um político safado lá que é evangélico. Então é isso. Vamos respeitar. E eu acho ousado, acho corajoso os homens que hoje tem muitos. Meu filho, por exemplo, se diz feminista. Eu acho lindo, ele é mesmo. Então, os homens têm que ousar colocar o seu lado feminino para fora. E as mulheres têm que continuar lutando para esse poder feminino mandar mais no mundo, entendeu? Porque para acabar toda essa guerra, essa violência, e para a gente ter mais cuidado com a vida, com o ser humano, eu acho que o poder feminino, os valores femininos, esses ditos socialmente, são eles que preservam a humanidade da gente. Rede de Mulheres Radialistas. Quem somos? Esse aqui foi o nosso primeiro encontro, aonde nasceu realmente a Rede de Mulheres Radialistas. Foi dia 5 o encontro, foi dia 5 e dia 6 de julho. Nós iremos fazer 2 anos, de 2013. Aonde somos mulheres, somos mães, esposas, radialistas, cidadãs, profissionais do rádio, da TV aberta e por assinatura, produtoras, dubladoras, rádio e TV web e outros veículos de comunicação. Então, somos aqui, ó. Essas aqui, nós plantamos a sementinha. E graças a essa pessoa aqui, ela... Essa aqui é a nossa mãe da Rede de Mulheres Radialistas. Ela fez parte da Secretaria de Política para as Mulheres. E o apoio dessa mulher que guerreira, que também está à frente da diretoria executiva. Essa sim, nós damos o nosso grito de vitória. Obrigado, Selene, por acreditar em nós. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom, eu tenho 10 minutos, né? Bom, vamos continuar aqui, então. Então, essa construção foi firmada no primeiro encontro de Mulheres Radialistas do Brasil, dia 5 e 6, como eu falei, em Brasília, no ano de 2013, onde tivemos o encontro de 19 estados. E o nosso objetivo... Pode mudar? O nosso objetivo é de unir... a união das radialistas brasileiras na luta da ampliação dos nossos direitos nas escalas sociais.
impactar significativamente na vida da mulher radialista por meio de ações desenvolvidas através dos núcleos de apoio em cada sindicato filiado, bem como interagir com a rede de mulheres radialistas da UNI. A nossa visão, tornar-se referência nacional para ajuda mútua, união e luta pelos direitos das mulheres radialistas. O nosso lema, pensar global, com ações regionais para a valorização e o respeito profissional. O que nós queremos dentro de cada estado, que cada presidente de sindicato, ele possa nos ajudar numa ação dentro do seu estado. Um exemplo, do dia do câncer. Unir o seu sindicato, fazer uma ação com todas as mulheres. Por que não? Vamos lutar, vamos começar a ajudar também essa mulher profissional. Os nossos valores, ética, respeito, cooperação, integridade, humildade, lealdade, disciplina e união. E as nossas ações? Essa aqui foi uma maravilhosa, eu até fico emocionada. Foi no dia 8 de março, onde cada uma daquela sementinha que apareceu lá na frente, nós fizemos, né, uma observação e parabenizando a mulher, onde todas nós fizemos da cabeça, inventando uma homenagem. E as nossas ações? Bom, vamos lá. Início no dia, nós temos uma pesquisa, onde essa pesquisa ela está no site da FITERT. E nós pedimos aqui também a todos os presidentes de sindicato, passe essa pesquisa à frente. Nós precisamos desse resultado. Então, tá, a pesquisa ela deu início no dia 21 de maio de 2015 e ela tem um término, dia 21 de agosto de 2015. A divulgação, que nós iremos divulgar para todos vocês, será em 21 de setembro de 2015. Por que a sua participação é importante? Cada profissional deve participar para que tenhamos de forma acertada a situação atual da mulher radialista no Brasil. Com suas respostas, anônima ou identificada, divulgaremos para o mundo esta realidade. Mas fique tranquila, porque os dados de identificação de quem quiser se identificar ou quem não é obrigatório, serão mantidos sob sigilo e apenas os resultados dos estudos serão divulgados. Qual o objetivo desta pesquisa? Com o levantamento da situação da mulher radialista no Brasil, a Rede de Mulheres Radialistas e a FITERT iniciarão uma campanha nacional baseada nos pontos críticos apontados na pesquisa. Um exemplo, a equiparação salarial, que já foi falado. Os benefícios e entre outros. Quem pode participar dessa pesquisa? Mulheres profissionais do rádio, televisão aberta, por assinatura, produtoras, dubladoras, rádio, TV web e outros veículos de comunicação. Então, por gentileza, presidentes, divulguem para a gente, tá? E eu quero agradecer, porque eu tenho 10 minutos. E eu quero agradecer a todos vocês, a Rede de Mulheres Radialistas, a FITERT, foi o que deu esse pontapézinho, juntamente com a nossa Silene, que era presidente, secretária das Políticas de Mulheres, e a União Global. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Aqui embaixo está o nosso fanpage, que é o Facebook, vocês podem entrar e verificar, ver tudo. Tem fotos, tem divulgações, tem a divulgação dessa pesquisa. Eu quero destacar algumas coisas, o seguinte. Primeiro, todo o povo que vem aqui falar assim, como são lindas, como são não sei o quê, olha, muito obrigado. A gente gostaria, num espaço desse, que é político, de ser reconhecido pelas nossas posições políticas, pela nossa atuação como trabalhadora, não porque é bonitinho, e nem ganhar florzinha no dia 8 de março, como disse a Ana Rosa, não tem nada a ver realmente. Vocês prestem atenção que a primeira mesa que teve, acho que foi a primeira mesa, né, o dia que eu cheguei,
de conjuntura, 2 mulheres estavam na mesa discutindo conjuntura e com muita propriedade. Com muita propriedade. E as mulheres, essa rede mulher, eu saúdo essa rede mulher existir. Só que eu acho que ela tem que atuar. Porque tudo que levantaram aqui, que o Marco levantou, que a Ana Rosa levantou, que eu mesma levantei, gente, esse texto aqui é realmente... Foi a Rede Mulher que fez? Eu acho que deveria ter sido, não? Deveria ter contribuição de todo mundo. Ao mesmo tempo, eu acho, por exemplo, eu fui, ano de 78, eu era bancária, né? Coleguinha do Berzoini na luta lá, sindical. Mas eu fui a primeira coordenadora do departamento feminino do Sindicato dos Bancários. Numa época que era extremamente necessário isso. Porque as mulheres em bancários, a mulher era ainda, e ainda é muita gente, principalmente em fábrica hoje, demitida só porque casou, ou demitida só... E as escolhas? A bonitinha vai para a plataforma, a feinha fica lá atrás, e continua isso. Agora... Eu acho que as mulheres não podem ficar no gueto. É legal que tenha uma rede de mulheres para fazer esse trabalho, tarará, mas as discussões de feminismo tem que ser com todo mundo. Gente, o patriarcado, essa cultura, ele oprime homens e mulheres. É lamentável, é absurdo um homem não poder botar suas emoções para fora, como disse a TT. Por que não a gente discutir nossas emoções? É isso que nos torna humanos. O resto, sabe, sobrevivência, não é isso que é a nossa humanidade. Então, eu fico muitíssimo preocupada e eu queria, me sinto na obrigação de me dirigir ao companheiro Manuel, lá do Piauí, que veio falar. Eu também sou cristã, companheiro. Agora, para mim, Jesus Cristo foi o primeiro hippie, rebelde e revolucionário conhecido. Depende como você vê. Outra coisa... Não tem nada contra a religiosidade das pessoas. Pelo contrário, é um outro traço que nos humaniza. Agora, as instituições, é lamentável. É lamentável que as instituições religiosas, né, as igrejas, deixem os seus fundamentalistas tomarem conta dela, porque não é todo mundo que é religioso que é reacionário. De jeito nenhum. Agora, não dá para esses fundamentalistas virem tentar impor, usar os meios de comunicação dados para a igreja, inclusive, esses espaços para trazer retrocessos, que são retrocessos, gente, para a felicidade das pessoas. É uma bobagem esse negócio de que a família tem que ser aquela família. Gente, hoje em dia... 40% em São Paulo e Salvador, algumas grandes cidades, 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Elas fazem tudo, tudo. Além de fazer tudo que as mulheres sempre fizeram, que é esse cuidar da vida, elas sustentam a casa delas hoje. Eu não posso ser contra uma família, tem famílias gays aí, tanto de homens como de mulheres, que são famílias muito mais amorosas e que criam seus filhos muito melhor do que famílias de homem e mulher, que ainda boa parte, a maioria dos homens são hipócritas. Tem a mulher lá, que ele fala tudo bonitinho na frente de todo mundo, mas tem amante lá, tem as mulheres, porque ele acha que com a mulher dele, a vida sexual é uma. Que a vida sexual que o realiza, ela fora é com outros. Falaram aqui de travesti. Vocês sabem quem são os maiores, a maioria dos fregueses de travesti? São homens e casados, a maioria. Então, vamos parar de hipocrisia e vamos parar de discutir. Falar que a discussão da identidade de gênero ou o respeito à identidade de gênero, que, como eu disse, na minha opinião, é respeitar a felicidade de cada um. Você não tem o direito de falar para cada um o que vai fazer feliz numa coisa que é tão íntima, que é o seu corpo, né? Então, falar que vai acabar, não vai ter mais reprodução, o que é isso? Que coisa louca isso daí. Gente, historicamente, e isso existe no reino animal também, e hoje já existe comprovado com pesquisas, é cerca de 10%, 12% das pessoas que são homossexuais, que gostam de gente do mesmo sexo. Não vai acontecer isso da maioria. Ninguém acha que a maioria é como o direito ao aborto. Quando a gente defende o direito ao aborto,
e o Marco falou muito bem, que inclusive aqui nem estão as 3 coisas que o aborto hoje é legal, que além do estupro e do risco de vida da gestante, é quando o bebê, é comprovado que o bebê lá dentro tem anencefalia, então falta inclusive isso, que é de lei aqui, né? O direito ao aborto não quer dizer que todo mundo tem que fazer aborto, é um absurdo isso. Os direitos, qualquer direito, ele é dado para todo mundo ter o direito. Quem vai usar, aí é outra coisa. O direito está posto. Usa quem precisa, quem quer, quem pode. Então, eu acho assim, eu acho que essa discussão, muito legal essa discussão nessa categoria, porque nós somos comunicadores, a gente ajuda ou atrapalha essa propaganda ideológica que os meios de comunicação fazem. A TT já falou muito e muito bem disso ontem, né? De que a gente tem que fazer o possível para, nos nossos meios, a gente colocar outras posições, a contraposição. E, olha, feminismo é cultura contra-hegemônica, sempre foi. Se alguém acha que essa cultura hegemônica que está aí é boa para nós, olha o que ela está fazendo com o mundo. Feminismo, desde o início, é cultura contra-hegemônica. Não é para as mulheres. Feminismo é para a humanidade, os valores que o feminismo defende. Tempo. Então, eu quero o feminismo nesse sindicato, em todos mesmo. Eu quero que todo mundo discuta o feminismo, porque eu acredito que o feminismo é revolucionário, inclusive.